Então, eu quero deixar aqui registrado novamente o meu agradecimento a todos os professores, a Abro, e em especial vocês que fazem dessa imersão um sucesso. Tá bom? Tessa, é contigo. Mais uma vez, obrigado. Bom, eu queria agradecer, né, Ronei? Agradecer a você, ao Mike, em depositar essa confiança, né? Me dar oportunidade, que eu não sei se é oportunidade também, ou se na verdade é quase um desafio isso aqui, né? Eu confesso que eu não estou à vontade, né? Não é o meu métier, não tenho nenhuma afinidade em fazer atividades online e estou tensa, né? Então, quem me conhece sabe que Deus sou muito verdadeira, muito transparente, então eu não vou conseguir disfarçar. Então eu vou tentar agir da maneira mais natural possível, né? E vendo aqui todos vocês que estão aí assistindo, muitos desses são ou foram alguns alunos que passaram aqui por mim, que eu tive a oportunidade de ver ao vivo, é o que me tranquiliza, saber que as pessoas vão entender que não é o meu métier, né? Mas eu vou tentar fazer uma retrospectiva um pouco do que a gente falou aqui nessa imersão, né? Que foi brilhantemente iniciada pela primeira aula com o Bruno e com participação de inúmeros professores, né? Com inúmeras temáticas tendo sido abordadas ao longo desses dias. E eu acho que, apesar de nós não termos né, e esse roteiro ser algo planejado, até porque não sabíamos quanto tempo isso ia durar, ou quanto tempo vai durar, né, Ronei e Mike. As coisas caminharam de uma maneira extremamente proveitosa e feliz, eu diria, né, da maneira com que os assuntos estão aparecendo e estão sendo abordados. Então, nesse momento, a gente começou, vamos dizer, falando sobre a importância da navegação do volume todo, a importância de uma sistematização na navegação do volume, a quantidade de ferramentas disponíveis para auxílio diagnóstico que podem contribuir para o estabelecimento do diagnóstico. O Mike ele foi fantástico em todas as suas apresentações, mostrando a quantidade de ferramentas que o EVO oferece, né? Então, eu até brinco com os meus alunos, falo assim, o EVO é ótimo, mas eu queria com o Mike junto. Então, isso é uma coisa que nos motiva a estar aprendendo cada dia mais e conhecendo todas essas ferramentas, né? Então, eu acho que, passado esse momento inicial, onde a gente já sabe, né, a gente já rememorou nessas atividades, o roteiro do que a gente precisa para interpretar uma imagem, um roteiro de quais as ferramentas a gente pode usar para interpretar as imagens. Eu, como patologista, como radiologista, né, e como exímia defensora do diagnóstico e do nosso papel como radiologista, por ser a pessoa mais próxima do diagnóstico que o clínico tem, né? Eu falo que o radiologista ele acaba assumindo uma série de papéis, porque nem sempre os profissionais têm todo o leque, o arsenal de especialidades à sua disposição para o estabelecimento de um diagnóstico. Então, o radiologista é aquele que está sempre presente, está sempre atuante, ele está sempre disponível a orientar, e é isso que a gente vai tentar falar sobre isso hoje, né? E, para isso, eu não sou cientista, como o meu ilustre professor, Carlos Estrela, né? Não sou uma exímia desenvolvedora de ferramentas tecnológicas e nem as utilizo para isso com tanto primor, como o Mike, o Ronei. Mas eu vou tentar mostrar para vocês um ponto de vista particular, um ponto de vista diferente para o estabelecimento do diagnóstico. Não diria que é diferente, né, Mike? É o mesmo ponto de vista. Mas, na verdade, com cada um na sua melhor, no seu melhor prisma, tentando oferecer algo de melhor para quem está nos assistindo, né?
E então, como eu sou professora, eu trabalho com conteúdo, tento trazer esse conteúdo da maneira mais clara àqueles que a mim assistem, né? E é o que eu vou tentar fazer hoje, tá bom? Então, eu separei alguns casos para a gente discutir, né? E esses casos, eles já me perguntaram aqui de qual é o equipamento, né? Então, vocês já devem ter aberto aí as imagens. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que a gente fala muito hoje sobre equipamento dentro da tomografia, né? E qual é o melhor equipamento, e qual o equipamento que produz a melhor imagem. E eu costumo falar que a melhor imagem é aquela que a gente tem, né? Então, às vezes, uma imagem que você não tem, não adianta ela ser boa, ela não vai te ajudar ao estabelecimento de um diagnóstico. Então, o que você tem que conseguir fazer é extrair a melhor imagem do equipamento que você tem, seja ele qual for, né? É o que tem disponível para você, é o que tem disponível para o seu, é o que tem disponível para o seu solicitante. Então, vamos tentar fazer ou contribuir com o diagnóstico com esse equipamento, com o uso das ferramentas que a gente pode fazer. O que vai fazer a diferença é quem está buscando aquela resposta, é quem está atrás dessa manipulação para poder te auxiliar o solicitante, auxiliar o paciente no estabelecimento do diagnóstico. Então, para desmistificar um pouco, né, eu trouxe 3 casos, e os 3 casos são de equipamentos Fan-Beams. Nenhum dos 3 casos são de imagens de equipamentos Cone-Beams, tá? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que, assim, hoje, quando a gente fala de radiologia, principalmente essas mais iniciantes, né, eles muitas vezes eles buscam um conhecimento em querer laudar a tomografia, e sempre como um ponto final, né? Então, olha, eu não consigo estabelecer um diagnóstico aqui, então eu preciso laudar a tomografia, porque com a tomografia eu vou ter a solução de todos os meus problemas, né? Eu vou ter a resposta para todas as minhas dúvidas. E para quem trabalha com tomografia, sabe que muitas vezes não é bem assim. Eu falo que quanto mais a gente trabalha com tomografia, mais inseguro a gente fica no 2D, né? Na imagem convencional. E às vezes olhar aquela imagem e falar, talvez se eu não tivesse visto tanto caso diferente na tomografia, eu não iria ter o falar, apesar dessa imagem parecer essa lesão, pode ser que não seja, né? E a mesma coisa acontece quando a gente fala de tomografia. As pessoas, elas sabem que existem opções terapêuticas e opções de equipamentos, perdão, diferentes, né? Tem equipamentos que são com FOVs menores, equipamentos com FOVs maiores, e sempre a gente quer um FOV maior, né? Falar, eu tenho um equipamento de 8x8, mas eu queria um maior. E quando a gente lauda um volume grande, o Bruno explicou isso de maneira brilhantemente em várias apresentações dele anterior, quando a gente está avaliando um volume grande, a responsabilidade é muito maior, a sua capacidade ao volume ela tem que ser muito maior, o seu conhecimento anatômico ele tem que ser muito maior, independente de qual seja o seu equipamento. E para isso é importante que, às vezes, a gente assistindo algumas atividades, a gente entenda a nossa responsabilidade com o diagnóstico, né? E para isso eu queria convidar vocês a partilhar um pouco de conteúdo antes da gente discutir o caso, né? Em falarmos um pouco sobre o que é o diagnóstico, né? Será que a gente tem obrigação de estabelecer o diagnóstico com aquela imagem? O que é a nossa responsabilidade? Né? E aí eu pergunto, e já começo antes de falar sobre isso, né? Será que, Ronei, você podia fazer uma enquete aí para nós, né? A resposta é só sim ou não, tá? Tá. Vou fazer a pergunta ao vivo. A resposta é só sim ou não. Alguma vez, algum profissional, algum colega te ligou falando de um caso de um paciente que ele não sabia o que era e te perguntou se poderia te encaminhar o paciente para você
avaliar a imagem ou fazer um exame e contribuir com esse diagnóstico e você não conseguiu achar nada na imagem? Você olhou para a imagem, você olhou para a imagem e falou, olha, aqui eu não estou vendo nada. Você não conseguiu responder a dúvida do colega? Isso já aconteceu alguma vez com vocês? Não aconteceu com quase ninguém, não. 92%. Então, tá vendo? 90%. Então, vamos compartilhar aqui o resultado. Que bom. 89%. Que bom, que bom. Então, isso mostra o quão limitado nós somos em relação à interpretação das imagens. Mas nós somos muito e somamos muito quando nós sabemos guiar isso, quando nós podemos orientar o nosso colega, nós podemos auxiliá-lo de alguma forma, né? Então, é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês antes da gente discutir efetivamente o caso, né? E compartilhar aqui a minha tela. Bom, eu prometi a transmissão ao vivo no Facebook, mas infelizmente por questões técnicas não foi possível. Tentei de todas as formas aqui compartilhar, não funciona. Olha só, gente, acabaram de trazer aqui para mim, ó. Meu óculos sumiu. Meu gurizinho pegou meu óculos mais cedo e ele foi aparecer lá na geladeira agora, tá congelado. Desde cedo caçando meu óculos. Pronto. Então, está todo mundo vendo aí? Está dando para ver, Rony, a tela? Está naquela telinha de apresentação do... a que você vê, não é a de apresentação mesmo. Tá. Eu não sei se você compartilha novamente ou conseguiu? Se... Não. Mudou? Eu acho que seria o ideal você compartilhar o teu screen mesmo. Sim. Não mudou? Tá bom. Então, interrompi aqui e vou compartilhar de novo. Isso, acho melhor. Não tem problema. Pronto? Sim. Deu certo? Sim. Tá. Bom, então, o que eu queria falar com vocês hoje são esses desafios. De tentar procurar alguma coisa que o clínico está à busca, que o clínico está ansioso, que ele precisa resolver o problema. E a gente precisa ajudar ele a responder essa dúvida, né? E aí o primeiro desafio é passar o slide. Então, vamos lá. Eu próximo slide, assim, anotar. A setinha ali embaixo, ali, não é? Aí, agora foi. Foi? Foi agora sim. Foi. Bom, a primeira coisa é entender que quando a gente trabalha com exame de imagem, né, a gente tem uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? É fazer a interpretação radiográfica. Tentar, se eu tiver subsídios para isso, estabelecer um diagnóstico radiográfico, mas interpretar a imagem e estabelecer um diagnóstico são duas coisas diferentes, né? Interpretar é explicar o que a gente observou, o que a gente detectou, é reconhecer que há algo alterado. Muitas vezes, a necessidade de outros exames. E muitas vezes é complicado a gente tentar extrapolar isso. Então, o que a gente tem que saber é que existem exames que vai nos permitir, sim, o estabelecimento do diagnóstico, mas às vezes terão casos que não. E importante que, dentro desses casos que eu vou mostrar logo agora para vocês, é que às vezes a resposta está não no que a gente está acostumado a procurar. A gente está acostumado a procurar as imagens em exames tomográficos densas. Já dei o spoiler aqui, né?
Então, a gente está acostumado a procurar dentro de estruturas densas. E, às vezes, um sinal secundário ele vai ser tão importante quanto ou mais no norte do estabelecimento do diagnóstico. O Mike falou muito bem nas atividades sobre a parte da endodontia, né, Mike? Que às vezes você vai procurar o traço de fratura, né, o famigerado traço de fratura, e às vezes você vai confundir esse traço com algum artefato, você vai ficar em dúvida, mas às vezes os sinais secundários que vão estar presentes naquela fratura, elas vão te demonstrar que sim, ali existe uma alteração. Então, nós temos que ter um olhar atento para essas dois fatores, para a imagem em si, mas para os seus sinais secundários. Nós devemos ter olhar atento para a alteração patológica em si, mas para os sinais secundários que, eventualmente, adjacente a eles, podem aparecer, né? E aí entra uma característica muito importante, né, que eu gosto muito de falar, que é o estabelecimento do diagnóstico diferencial. Então, o que a gente faz? A gente pega um exame radiográfico, a gente interpreta, a gente ajusta o brilho e o contraste, ajustamos o volume, identificamos todo o volume, obedecemos uma sequência, como já foi exaustivamente falado, alinhamos o volume, alinhamos o paralaxe. Então, tudo isso a gente faz com a intenção de coletar dados na imagem que vão me auxiliar no estabelecimento de um diagnóstico diferencial. E, a partir daí, testar as hipóteses, pensar no que mais pode ser. Será a gente é muito bonito, às vezes, a gente é admirável, às vezes é invejável você ter um professor, uma pessoa mais experiente, ela olhar uma imagem e falar, isso é isso. Né? Só que a forma com que ela pensou para chegar a essa conclusão é que é importante que a gente aprenda, para que nós possamos traçar os primeiros passos de um raciocínio diagnóstico. O diagnóstico ele não é assertivo, o diagnóstico ele não é intuitivo, o diagnóstico ele é uma forma de pensar, é uma forma de raciocinar. E isso ele é passível de treinamento, é passível de melhora, de aperfeiçoamento. E, a partir daí, você saber da sua limitação, ou, às vezes, da sua segurança, em estabelecer o diagnóstico final. E por que a gente está aqui, né? Por que a gente está em plena quarentena, falando sobre tomografia, querendo aprender, e eu aprendo assim com abertura total todos os dias, e a gente tem que estar aberto a aprender, a gente tem que ter humildade em saber o que não dominamos, e estarmos aqui sentados em nossas casas, saindo da zona de conforto, e eu totalmente fora da minha zona de conforto aqui, mas com a intenção de quê? De não ocorrer o que a gente tem mais medo. E o que é medo? A gente tem medo de errar, né? A gente tem medo de receber um exame e liberar um laudo errado, deixar passar alguma coisa, não ver alguma coisa, né? E aí, quando a gente fala de erro, a gente tem que falar de erro diagnóstico, que é o erro que a gente tem mais medo. E 70% das demandas que envolvem radiologistas, dentro das possibilidades de erro, que a gente sabe que existem inúmeras possibilidades, imperícia, imprudência, negligência, etc., dentro do erro diagnóstico, a gente tem duas principais causas. A primeira causa, não identificação das alterações. É deixar passar batido, é você não ver, você não ter observado aquela alteração. E a segunda causa é a interpretação equivocada da imagem. E por que você, apesar de ter visto aquilo, você interpretou de maneira equivocada? Primeiro, ou pela falta de conhecimento, por você não ter visto nunca nada igual àquilo, e com isso, já ir para a letra B, né, que é julgar precipitadamente ou chegar a uma conclusão do que se trata aquela alteração, sem conhecer o leque de possibilidades que ali podem ser aplicadas. E terceiro, a influência da técnica empregada. Você se sentir obrigado a dar um diagnóstico final em uma imagem cuja limitação técnica, seja da técnica em si, seja da qualidade técnica, seja da acurácia, seja da eficácia,
ela não te permitir chegar a esse tipo de conclusão. O diagnóstico ele tem que... O que eu queria convidar a todos é para que a gente nos policiemos, né? Para que a gente faça essa busca a todo caso. Primeiro, ajustando o volume, analisando todo ele, interpretando adequadamente todo o volume na busca de alterações, seguir uma sequência, ter uma rotina e ter conhecimento, né? Então, quando a gente está varrendo, eu uso esse termo varrer, né? Apesar de muitas pessoas não gostarem, mas quando a gente está navegando, a gente está avaliando todo o volume radiográfico, o que a gente está fazendo? A gente está coletando dado, a gente está buscando informação. E a partir da ação, a gente vai fazer um link com o que a gente já sabe. E a partir daí, a gente vai raciocinar em cima desse processo para tentar estabelecer um diagnóstico final, né? Então, a gente só diagnostica as doenças que a gente conhece, né? Então, será que a gente conhece todas? É claro que a gente não conhece, né? Temos que conhecer as nossas limitações e reconhecer que a gente não é capaz de conhecer todas, né? Mas eu convido vocês a fazer um pensamento crítico. Se a gente não consegue conhecer todas as lesões, o que a gente pode fazer para minimizar a nossa chance de erro, né? É ter um pensamento crítico dentro desse raciocínio. Porque mais importante que conhecer as lesões raras é reconhecer uma variação da normalidade, é reconhecer que ali tem algo errado, é que ali está alterado. E poder contribuir para o estabelecimento do diagnóstico. E aí, dentro disso, né, eu li um estudo muito interessante que fala da diferença entre diagnóstico precoce e fechamento prematuro. Diagnóstico precoce é você descobrir uma doença no início. E fechamento prematuro é quando você define o diagnóstico final de maneira precoce, de maneira precipitada, sem pensar em todas as demais possibilidades que podem se tratar aquele caso, né? Então, depois eu vou continuar com esse conteúdo, mas eu queria agora convidar vocês a gente ir lá, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Todo mundo está vendo a minha tela do Evo aí? Uhum. Sim? Do Então, Evo esse do caso... PowerPoint. Ah, sim, do Evo. Perfeito, perfeito. Do Evo? Uhum. Então, esse caso, como eu disse, ele é um caso de volume todo, né? Ele é um caso de volume grande, a gente fala, ele foi da glabela até a região do ióide, até um pouco mais. Legal. E eu vou varrer o volume aqui lentamente, é um equipamento Fambin, tá? Então, quem tiver curiosidade do equipamento, esse equipamento é um Toshiba Aquilion de 160 canais, tá bom? É um equipamento médico Fambin, de cardíacas, né? E eu vou varrer o volume aqui de maneira lenta, seguindo a mesma sequência que o Bruno mencionou com vocês em todas as outras atividades, né? Então, nós vamos aqui sequencialmente analisar esse volume, sempre seguindo um roteiro de superior ou de inferior para superior. O plano axial ele é considerado o plano mãe, né? O plano guia, o plano orientativo. Então, preferencialmente, essa varredura, essa interpretação, ela deve iniciar no plano axial. E essa indicação desse exame, ele foi solicitado com uma queixa do paciente de que ele buscaria, uma queixa de dor na região mandibular sem causa conhecida, tá certo? Então eu vou
navegar aqui lentamente todo o volume para que vocês possam fazer uma análise geral do paciente. Para quem não teve oportunidade de avaliar o volume previamente. Agora, no último plano aqui, o plano coronal. Usualmente, a rotina que eu utilizo é navegar o volume inicialmente no plano axial, depois no plano coronal, na busca de assimetrias laterolaterais, né, e identificação comparativa laterolateral, na busca de alguma variação da normalidade. E, a partir daí, a navegação no plano sagital. Então, quem já tiver identificado algum tipo de alteração, se puder colocar aqui no chat, eu consigo ver, ou às vezes na pergunta e resposta, para a gente falar sobre isso. Tudo bem? Tem alguém aí? Alguém quer fazer alguma sugestão? Viu alguma coisa? Ninguém quer conversar comigo, Ronei. Tem um chat aí, uma pergunta. Tem? Peraí. Alguém falou em tecido mole, Tessa. Em tecido mole, deixa eu só. Isso, Ana. Uhum. Calcificação da cartilagem tireoide. Né? Então, a gente vai partir para a análise aqui, né? Vou pormenorizar aqui a imagem para que a gente possa avaliar algumas coisas. Vejam que a resolução espacial do exame ele é diferente, né? Nós podemos utilizar aqui a aplicação de filtros para trabalhar um pouco melhor essa imagem, né? E tentar observar ela de maneira mais detalhada. Conseguimos ver aqui tecido mole, cartilagem tireoide. Aqui, alterações aqui na região do seio maxilar, a gente consegue observar, ó. Vimos que o paciente tem aqui, região de vias aéreas, de cornetos nasais, septo, unidade osteomeatal, essas regiões apresentam-se pérvias, né? Um discreto espessamento mucoso aqui. Na região da instalação do implante, nós observamos aqui um enxerto prévio. E vamos lá para a região mandibular, né? Vou subir aqui um pouquinho. Vamos fazer uma alteração aqui. Região do lado esquerdo. Nós avaliaremos lado direito do paciente. Região de mandíbula. Pronto.
Mais alguma coisa? Alguém teria algum outro comentário? E aí, como que a gente liberaria esse exame, né? Será que a gente fala, mas eu não estou vendo nada dessa alteração? Aqui. Ó. E aí é importante a gente analisar outras regiões, né? Nós analisarmos não só da condição óssea, não apenas a situação da condição dentária, né? Vocês estão vendo que eu não sou uma exímia navegadora do Evolve. Ó. Mas, e agora? Como que a gente vai avaliar? Como que a gente vai liberar esse exame, né? Então, a gente tem que pensar em outras possibilidades. Se o paciente tem uma queixa sintomática na região mandibular, com aumento de volume, e eu não conseguir detectar isso no meu exame, Ney, vou precisar da sua ajuda aqui, eu não consigo soltar isso. Eu te ajudo, Tessa. O que você precisa? Preciso só soltar dele aqui para eu voltar à navegação. Eu posso vir aqui. Isso, isso. Pronto, tá, certo. Então, eu tenho que tentar buscar outras opções, né? E nisso, a gente tem que lembrar que existem opções de tecidos moles. E quem viu as alterações de tecidos moles, que foi a Ana Helena, né? Muito bem, Ana. Lembrar que a gente não deve procurar apenas o tecido ósseo, o tecido dentário, né? A gente tem que pensar em outras possibilidades. Essas outras possibilidades, a topografia, olha aqui, ó, ela nos mostra um aumento de volume nessa região. Mas será que eu consigo ver com clareza essa imagem, com esse filtro? Então, quando a gente fala que o filtro, ele auxilia a janela, né? Ele auxilia no diagnóstico, a gente tem que pensar que, apesar de estarmos tratando com um exame tomográfico, a variação de densidade, ele nos mostra variações de nuances de tecidos diferentes. E aqui, eu coloquei um outro grupo aqui, Ronei, já deixando aqui material salvo, né? Que eu consigo fazer o ajuste de brilho e contraste, de WW, WL, mesmo sendo um volume de tecido ósseo, né? Quem aqui conhece o exame tomográfico FAMBIM sabe que ele captura automaticamente, ele produz 2 volumes com janelamentos diferentes, um de tecido mole e um de tecido duro. Nesse caso, nós utilizamos aqui de um volume de tecido duro, mas que a gente consegue, utilizando os filtros aqui do Evolve, evidenciar a diferença dos tecidos moles. Estão vendo? E quando a gente passa a navegar esse volume de tecidos moles evidenciados de densidades diferentes, a gente começa a ver nuances que não eram tão claras, né? Olha como... Pode falar. Tessa, que é interessante que você partiu de um exame só com um janelamento para tecidos duros e nesse filtro do Evolve, ele criou esse janelamento para tecidos moles, que é algo bem interessante, né, em termos de... Exatamente. Tá me dando até calor aqui, gente. Nossa senhora, tô tensa aqui, ó. Olha. Então, exatamente. Então, veja a importância, e Mike, assim, eu queria deixar isso muito claro, né? A importância de uma pequena ferramenta, que é o ajuste de um brilho e o contrário. Ela aumenta o leque de opções para você
observar estruturas de densidades diferentes. Quando a gente está trabalhando com o exame tomográfico, você pode trabalhar com uma janela mais longa ou com uma janela mais curta, né? Então, essa janela mais curta e mais baixa, ela é utilizada para avaliação de tecidos moles. Então, é uma ferramenta que a gente tem que conhecer e tem que lançar mão dela para acurácia diagnóstica. E a gente conseguiu fazer isso, vejam, num exame com que o volume que eu mostrei aqui é o volume de tecido duro. O que eu fiz, né? Eu não, como eu falei, né, o meu EVO não veio junto com o Mike, né? Então eu fiquei aqui trabalhando com o janelamento brilho contraste do WL, e com esse janelamento eu identifiquei um padrão que deixei salvo aqui como anatomia de tecido mole, e ele me deu uma textura e um filtro muito semelhante ao filtro e à textura que eu vejo no tomógrafo FAM no equipamento, no software nativo da Toshiba, entendeu? Que isso é fácil de ser observado, por exemplo, pela diferença de densidade que é muito clara entre a parótida, conseguem ver? E a glândula submandibular. Então, vejam a diferença tamanho entre uma glândula e outra. Vejam que o tecido ósseo, ele não tinha alteração, nós descartamos a possibilidade odontogênica, mas nós conseguimos identificar, nós conseguimos mensurar, nós conseguimos avaliar volume. E outra coisa, para que a gente possa olhar para isso aqui e falar, mas o que é isso, né? O raciocínio diagnóstico que eu estava falando com vocês anteriormente é sobre isso. A primeira coisa que eu tenho que avaliar é a densidade da estrutura. A densidade é de quê? É de tecido duro, é de tecido mole? É de tecido mole. É de tecido mole, vejam que no plano axial e no plano coronal, por isso a gente fala que são os dois planos de referência plástico, eu consigo fazer uma avaliação látero-lateral, né? E identificar o contorno, a lisura de superfície, a topografia abaixo do milioide, identificando que está na região submandibular. Eu consigo identificar a presença de linfonodos reacionais adjacentes à presença, tá vendo? Então, são propriedades que vão me ajudar lá no estabelecimento do diagnóstico diferencial. Eu vou pensar que se trata de algo que está relacionado na topografia da glândula submandibular. Eu tenho que lembrar o que eu tenho anatomicamente nessa região. Eu tenho que lembrar que eu tenho a glândula submandibular, mas eu também tenho linfonodos, né? Tem que avaliar se há algum processo inflamatório relacionado àquele aumento volumétrico. E tudo isso eu consigo utilizar janelando o exame com uso de brilho, contraste e filtro. Então, vejam, quando a gente trabalha com isso, a gente tem que sair um pouco do métier de que essa funcionalidade ela é apenas para deixar o exame bonito. Ela é uma funcionalidade para fins diagnósticos. Eu brinco muito, Mike, com os alunos, né, falando o seguinte: você janela e você faz o que você precisa, e você acha o que você quer. Depois, se você quiser, você passa o batom, aí você deixa ele bonito, e aí você entrega o exame. Mas não deixa ele bonito primeiro, porque às vezes você vai passar a informação. Vejam, se eu não tivesse feito isso, eu conseguiria ver a diferença tão claramente e tão visualmente gritante da glândula submandibular. Eu não conseguiria identificar que o aumento de volume era exclusivamente da topografia da glândula, era relacionada exclusivamente com o aumento do parênquima glandular. Automaticamente, eu já consigo avaliar dentro do parênquima glandular se eventualmente eu tivesse algum tipo de mineralização, pensando na hipótese de uma cialolitíase, né? E aí vem o conhecimento. Eu tenho que pensar
o que pode levar a aumentos de volume de glândula submandibular? Aí eu tenho que lembrar qual a idade do meu... Se esse paciente fosse um paciente que tivesse 2 anos, 10 anos ou 80 anos, as minhas hipóteses elas devem ser diferentes, porque biologicamente são organismos diferentes que vão requerer respostas biológicas diferentes, e isso deve ser levado em consideração. Então, esse é um caso simples, isso é um tumor de Warthin ou um tumor de Warthin, né? É um tumor de uma neoplasia benigna de glândula salivar. Sim. Só interrompendo um pouquinho, diminui a sua telinha de chat ali, porque ela fica em cima do exame. Ué, a janelinha aqui, isso, essa daí. Ela é compridinha, isso. Ah, tá bom. Se você puder, minimiza ela, deixa ela só quadradinha, pequenininha, você tem as opções do lado esquerdo aí. Apesar que você tá no Mac, eu não sei onde ficam as opções. Aí, isso, já ficou ótimo. Ok. Então, aí, eu tenho probleminhas, tá vendo? Vamos voltar aqui. Então, você conseguiu estabelecer esse diagnóstico apenas com essa imagem? Não. É claro que eu não seria impulsiva no diagnóstico, no fechamento precoce, em falar que se tratava desse tumor neste tipo de imagem. Mas eu tenho obrigatoriamente que incluir esse tumor como uma hipótese diagnóstica. E eu só incluí porque eu consegui identificar as características que me permitissem saber que essas características estão presentes no tumor. Entendem? Então, esse raciocínio ele é muito importante. Eu poderia aqui simplesmente projetar a imagem e falar, olha, isso aqui é uma neoplasia de glândula salivar, é benigna, e eu consegui fazer esse diagnóstico porque eu bati o olho na imagem e considerei. Não, eu tenho que considerar outras hipóteses, eu tenho que considerar uma neoplasia maligna de baixo grau, eu tenho que considerar um outro tumor benigno que envolva a glândula salivar, como um adenoma pleomórfico. Então, eu tenho que considerar todas as hipóteses. Mas, para isso, eu preciso analisar topograficamente a estrutura, relacionar com a densidade do que eu estou vendo e com a idade do paciente. E vejam a importância do tratamento com o filtro. Olha a clareza. Mike, eu não sei se você já feito esse tipo de tratamento com o Evo, né? Então, acho que, gente, nem o Mike tinha visto eu fazer isso aqui. Eu nem contei para ele que eu ia fazer. Tessa, é muito interessante, porque até tem uma pergunta aí sobre a questão de se fosse o iCat. Esse projeto de janelamento é um projeto muito interessante, e na Fambim ele funciona com esse ajuste de brilho e contraste, porque no Evo os extremos do brilho e contraste eles são tratados não de uma forma linear, eles são tratados de uma forma algarítmica, que os extremos porque se eles fossem tratados de uma forma linear, eu não ia conseguir mostrar os extremos com tanta qualidade, tanto claro quanto o escuro. Então, isso veio da questão do desenvolvimento na parte de redução dos artefatos claros, a forma de tratamento dos extremos da imagem. Agora, quando a gente aumenta o contraste na tomografia Cone-Beam, a imagem é muito mais granulada, então tem muito mais ruído. Então, porque houve uma necessidade de um aumento enorme que você usou aí de contraste. Quando a gente aumenta esse contraste na tomografia Cone-Beam, ele fica extremamente granulado a ponto de a gente não conseguir... Estoura. Aí a gente fez um trabalho que foi um trabalho de tratamento desse ruído exacerbado com aumento do contraste. E a gente conseguiu um resultado, logicamente, dentro das limitações de um exame Cone-Beam, mas consegui usar o extremo dele. Eu mostrei, se não me engano, no primeiro dia, e posso mostrar um mesmo caso, um outro caso, só para complementar, que é esse janelamento mostrando qual que é o limite de uma tomografia Cone-Beam, do iCat, por exemplo, que foi a pergunta que está aí. Depois que você terminar tudo, num tempinho bem tranquilo, bem rápido, eu mostro qual que é o limite que a gente chega, e não é a mesma ferramenta, é parte dela, mas teve um tratamento adicional
um filtro adicional Uhum. para poder contornar o excesso de ruído do Cone Beam e conseguir chegar no extremo que a gente consegue com o Cone Beam, ok? Mas Se parabéns, você quiser. você se superou aí. Obrigada. Fantástico. Bom, eu vi que teve uma pergunta muito interessante do Álvaro Marcos, né? Uma ultrassonografia de glândulas salivares não substituiria a TC com um custo menor para o paciente, com uma precisão muito parecida? Sim, sim. A ultrassonografia ela é um exame de triagem excelente para o diagnóstico de alterações de glândula salivar e aumentos de volumes cervicais. Só que, nesse caso, o clínico, que era o cirurgião dentista, ele, acreditando tratar-se de um aumento de volume, podendo estar relacionado com causa dentária, ele solicitou a tomografia computadorizada, né? Então, por esse motivo, ao invés de permitir, de solicitar ou pedir para que o paciente fizesse um outro exame, a tomografia foi possível a detecção dessa alteração, tá bom? Mas, assim, a ultrassonografia, ela também teria a mesma, não a mesma riqueza de detalhes em relação a contornos, a forma, né? Porque a forma de obtenção da imagem ultrassonográfica ela é diferente, ela produz uma imagem que não nos dá essa ideia anatômica tão clara, né? Mas seria, sim, possível a detecção e a diferenciação entre o aumento de volume de linfonodos, por exemplo, ou de glândula salivar, tá bom? E com certeza poderia ser utilizada. Álvaro, se a sua resposta eu respondi. Então, assim, esse primeiro caso eu queria mostrar, eu usei para mostrar para vocês a importância de você trabalhar o brilho e o contraste como uma ferramenta de diagnóstico. Seja qual for a tomografia, seja qual for o objetivo. É você entender o que você está procurando, para daí você usar essa ferramenta a seu favor. E aí, quando a gente fala isso, eu vou só... Não sei se mudou a apresentação aí para vocês, do que eu estou projetando ou não. Nós estamos na tela do Evolve. Está na tela do Evolve? Eu acho que você fez o compartilhamento do Evolve. Aí o que você coloca na janela para a gente fica cinza. Tem que cancelar o seu compartilhamento. Eu posso cancelar aqui, se você quiser. Não. E compartilhar novamente. Vamos ver se eu consigo. Pronto, mostrou ou não? Não, eu vou cancelar o teu compartilhamento e você compartilha novamente. Pronto. Tá. É porque ele aparece como uma opção de um novo compartilhamento. Então, aqui, voltando ao que a gente estava falando, está aparecendo a tela inteira, né? Sim, só tirar as janelinhas que estão na frente. Isso. Ah, ok. Isso. Aí. Então, aqui eu vou colocar para todos aqui que o Eduardo fez uma pergunta aqui. Que eu vou... Peraí. Aqui. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, quando a gente fala sobre isso, né? O medo que a gente tem é o erro diagnóstico, a gente só vai conseguir minimizar se entender que solicitar um exame não é estabelecer um diagnóstico. A gente tem que ter tranquilidade para falar para o colega que, olha, esse exame não foi possível o diagnóstico. Esse exame ele não é o suficiente para o diagnóstico. Outro exame é necessário para isso. Às vezes a gente fica nessa intenção de que a gente tem obrigação de fechar o caso com aquele exame que a gente tem nas mãos. Então, a gente tem que lembrar que o diagnóstico, ele na verdade, ele pode ser uma soma de exames. E a gente vai fazer apenas parte disso. A gente tem que trocar ideia, a gente pode aconselhar, inclusive isso faz parte da nossa especialidade, né? Lembrar que outros recursos são necessários, que podem ser testes de consultório, podem ser outros exames,
ou às vezes exames laboratoriais. E lembrando também que o exame laboratorial, o próprio exame histopatológico, ele é um exame que se baseia em uma interpretação morfológica, o exame histopatológico. E para você ter uma resposta um pouco mais qualitativa, outros exames associados podem se tornar necessários. Então, às vezes, o fato de você ter um exame histopatológico, ele também é passível de ser questionável, ele é passível de ter uma interpretação por profissionais diferentes, assim como nós, assim como na radiologia. Mas o mais importante, o nosso exame, ele não é o ponto final, né? Então, outros exames podem ser necessários. A gente só é uma região, a gente só é uma ponta, tá? E aí, o que a gente tem que fazer para evitar esse tipo de erro, né? Então, eu gosto muito desse slide especial, né? Quem teve aqui no nosso na segunda edição do CIOGO, acho que lembra um pouco que eu falei sobre isso, né? Então, como que a gente vai prevenir erros, né? Então, a gente previne erros gerenciando riscos. Isso é um conceito da segurança do paciente muito importante e que isso é tratada quando a gente vai falar sobre controle de qualidade e segurança do paciente dentro da área bastante segurança. É que a gente tem que criar barreiras. Para cada erro, uma barreira. Para cada possibilidade de erro, a gente tem que colocar um entrave para aprender a reconhecer isso, né? Então, o que a gente faz, né? A gente tem que juntar algumas atitudes que visam nos resguardar de que o que a gente está fazendo é o melhor que a gente pode fazer. Então, a primeira coisa, entender que o nosso exame é complementar e estabelecer os diagnósticos diferenciais possíveis. Mas lembrar naqueles diagnósticos diferenciais que vão ser possíveis, levando em consideração, é claro, a idade do paciente, a característica da lesão e ter conhecimento, é óbvio. Só que aí existe uma frase muito importante que é a primeira opção que você tem para você errar um diagnóstico é não ter pensado nele, né? E para isso também cortou uns 15 segundos aí. Tá. Então, vamos voltar aqui. Então, existem algumas orientações ou algumas formas que a gente pode atuar para evitar que tenhamos esses erros de diagnóstico. Então, a primeira coisa é entender que trabalhamos com um exame complementar. E, para isso, o estabelecimento de diagnóstico diferencial é necessário. Outros exames que possam corroborar com o estabelecimento do diagnóstico final é extremamente importante. Outra característica importante é você tentar relacionar com os dados clínicos, né? A gente sabe que muitas vezes você está laudando à distância, você não tem todos esses dados. Então, a prática de você coletar esses dados no cadastro do paciente, a utilização de algum questionário, isso é uma prática tão simples e que tão pouca gente faz. Eu convido todos vocês aqui a refletirem sobre alguma vez que você fez qualquer exame, seja um exame laboratorial, um exame de sangue, um exame de urina, um exame de imagem de outra parte do corpo, obrigado a responder um questionário. Não existe, vocês sempre vão perguntar na tentativa de correlação. E por que a gente não faz isso como prática? Por que a gente não faz isso como rotina, né? E terceiro, tem que haver uma maior comunicação entre o colega e nós radiologistas. Essa comunicação, ela vai partir da coleta de um dado adicional ou, às vezes, na identificação de um achado crítico. Você achou alguma coisa que pode ser importante, que pode mudar a rotina do colega, tem que entrar em contato com esse colega, tem que comunicar isso, seja por mensagem, seja por uma ligação.
E com isso, nós, radiologistas, teremos, sim, feito a diferença, né? Nós seremos somados ao profissional do diagnóstico se a gente fizer diferença no diagnóstico dos nossos colegas, né, e dos nossos pacientes, tá? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente volta a lembrar que a definição de hipótese diagnóstica, ela tem que haver uma rotina, tem que ser uma rotina, e que não é adivinhação, né? Você não olha para aquilo e fala, ah, isso é um queratocisto, porque ele tem formato de queratocisto, formato de ameloblastoma. Eu queria que o Mike falasse um pouquinho a opinião dele, né, sobre isso, e eu vou lançar aqui uma pergunta, né, Mike? Então, a gente aprendeu, nós somos mais velhos, né, diz que mulher não fica com cabelo branco, diz que mulher fica loira, né? Então, a gente aprendeu há muitos anos, né? Aí o professor Israel está nos ouvindo e eu queria que ele se manifestasse também, caso queira. Será que aquela forma que a gente aprendeu de aspecto de favo de mel, roda de carroça, raquete de tênis, né? Bolha de sabão, será que é isso que a gente está vendo nos exames tomográficos hoje, né? Será que aquilo realmente era a única característica mnemônica que nós tínhamos que ter para o estabelecimento do diagnóstico, né? Então, hoje a gente vê que às vezes aquela lesão que a gente falava que não expande de jeito nenhum, às vezes expande, né? Aquela lesão que falava ela não reabsorve de jeito nenhum, às vezes ela reabsorve e a gente não estava vendo. Então, aquele aspecto de bolhas de sabão e nada tinham bolhas de sabão, lesões que a gente acreditava serem apenas uniloculares, a gente vê que são multi. Então, conforme a evolução dos exames de imagem ela vai ocorrendo e dos softwares, que hoje é uma tendência, né? A gente vai vendo que a gente precisa entender muito mais do biológico para poder reconhecer as imagens do que decorar as imagens e identificá-las quando as vejamos, não é? Então, eu deixo aí para os demais cabeças brancas. Eu vou dar a minha cabeça opinião. Branca. Eu já estou careca. Opinião, Tessa, tem, lógico, a tomografia ela traz nuances assim, novas nuances, mas antes disso, você fez um insight muito interessante da questão também, assim como nós temos limitações da radiologia, a patologia tem as suas limitações. Eu trabalho aqui, nós temos 2 patologistas que trabalham aqui no CRUEF há 15 anos, então nós temos um setor de patologia de 15 anos aqui no CRUEF, inclusive um dos patologistas foi o Arlindo, que foi seu colega, né, na USP, com o Dr. Ney. Sim. E com a doutora Vera. Aliás, o Dr. Ney e a doutora Vera são as referências, né, em parte de glândulas salivares. E a formação deles é extraordinária nessa área. E vocês tiveram uma escola fantástica. E a gente tem aqui também o Arthur. O Arthur também fez doutorado. É a Vera. O Dr. Ney é mais da patologia óssea. Né? Isso, patologia óssea. A doutora Vera dedicou muito essa parte de glândulas salivares, né? E no caso, o Arthur também fez doutorado aí na USP, que é um local muito especial. E o Arthur, que está com a gente aqui, além dele ter feito doutorado em patologia bucal, ele fez depois medicina e fez patologia médica. Então, ele é médico também, patologista, e a gente tem a sorte de ele estar com a gente aqui. E eu vi 2 lados. Um lado que a gente, na radiologia, muitas vezes, a gente arriscava em alguns assuntos que a gente tem na literatura da radiologia, e, de outra parte, a gente via das limitações que a patologia tem, apesar da formação extraordinária dessas 2 pessoas, né? E as limitações existentes. Eu estava, para fazer um relato breve, eu estava na Universidade do Texas, eu fiquei um mês lá com o professor Aníbal Diógenes. O professor Aníbal Diógenes ganhou esse ano o prêmio de endodontista do ano dos Estados Unidos pela Associação Americana de Endodontia. Ele ia receber no congresso agora em Nashville, que foi cancelado por causa do coronavírus. E ele é brasileiro, e recebendo o prêmio de endodontista do ano dos Estados Unidos. E eles trabalham muito com biologia molecular, e ele citou um debate que ele teve com um grande professor
pesquisador na área de endodontia e talvez um dos maiores do mundo da área de histologia. E esse pesquisador ele mostrou imagens de lâminas de odontoblasto, ele mostrando que se tem aquele aspecto tem que ser odontoblasto, se tem outro aspecto tem que ser fibroblasto. E aí era um debate, o Aníbal mostrou que aquele aspecto visualizado no exame histopatológico, com aquela na microscopia, né, óptica, aquele aspecto ele pode ser subdividido em mais de 30 mil bandeirinhas, que ele falava. Ele pode subdividir na biologia molecular numa quantidade muito maior de condições. Então, a mesma aparência, ele pode ter assim comportamentos diferentes. Isso para mostrar não que a patologia é limitada, que nós, né, humanos, dentistas, médicos, temos as nossas limitações, vamos aprender muito com o tempo. Na questão da radiologia... O HE é morfológico, não é, Mike? Morfológico. O HE é morfológico. Morfologia. E a morfologia, ela é identificável individualmente, né? Às vezes você olha e acha que está redondo, mais compridinho, né? Acho que é isso que você quer dizer, né? Exatamente. Isso. Exatamente. Então, no caso da radiologia, com a questão da tomografia e a gente se habituando a esse uso, então o hábito é muito importante, né? Então, vários paradigmas foram quebrados. Por exemplo, que uma displasia cemento óssea, ou alguns chamam só de displasia óssea periapical, a displasia cemento óssea periapical, que ela não tem expansão óssea. A gente sabe que tem expansão óssea. A gente pega, por exemplo, um cisto ósseo simples, traumático, hemorrágico, falava-se que não tinha expansão óssea. A gente sabe também que pode ter expansão óssea. No caso do ceratocisto, ele tem algumas particularidades importantes que uma delas é deixar a cortical com espessuras finas, um padrão até difícil de descrever. E outra questão muito interessante dela é que ele é um coringa, né? Se a gente talvez colocar ele como diagnóstico diferencial lá, talvez o terceiro, ele pode ser válido, porque ele entra em quase tudo. A gente brinca falando assim, não sabe o que é isto, que era tocisto. Ele é um coringa. E ele não é um coringa por acaso, ele é um coringa porque realmente ele pode ter múltiplas formas da Israel. Ele pode ter múltiplas formas. E a questão, Tessa, de deixar claro o que é a primeira hipótese de diagnóstico e o que é a segunda e a terceira. Sim, eu vou numerar, falar, muitas vezes colocar A, B. É uma ordem que você interpretou como uma sequência. Exatamente, eu vou falar sobre isso. Bacana. Israel? Oba! Queria falar? Concordo, gênero, número e grau. O que eu menti durante os 30 anos mudou radicalmente. O pior é que a gente sempre mentiu com convicção, né? Baseado especialmente entre as coisas que a gente considerava idiopáticas, etc. Tal. Mas eu acho que não só de você manipular imagens com um software tipo do Evoke, que permite descobrir certas coisas que jamais você teria no exame. Eu trabalhei com helicoidal muitos anos. Eu trabalhei de 2000 até 2008 com um single slice da Elsint. Modestamente, acho que eu fui o primeiro brasileiro a ser maluco de ter um helicoidal dentro da clínica de radiologia odontológica. E, assim, eu brincava muito com janelamento. Naquela época, o único software que vamos dizer assim, que existia era o Dental Scan, Dental né? CT. Dental CT, né? E, posteriormente, aí apareceu o Vitria, né? Que até a minha escola, o Marcelo Cavalcante, virou o papa do Vitria. Na verdade, era o Alex Hooper, que era o papa do Vitria, mas ele aprendeu com ele, então mudou bastante o conceito. Mas hoje, assim, em primeiro lugar, para você ter um uso mais corriqueiro na odontologia do helicoidal ou do tomógrafo, é exatamente naquilo que você mostrou com super propriedade, que são tecidos moles, que a gente não tem uma resposta, eu não diria contundente, mas uma resposta próxima da realidade do paciente.
embora o Mike andou mostrando algumas variáveis que ele tem no software que faz até chover, né? Inclusive a visualização de glândulas salivares que não deveriam ser visualizadas com tanta facilidade no cone beam, e que no helicoidal eu sinto muita falta dele, assim, nesse aspecto. Sim, sim. Até porque na época eu cheguei a ter um Vitrea para brincar com ele e tal, e alguns diagnósticos diferenciais de teratoma, calcificações, eram muito mais simples do que com o cone beam. Mas custos e benefícios em termos de necessidade é muito mais prático, que eu vou te plagiar a peça, que é ter a humildade de falar, olha, o meu exame pode ser até maravilhoso e melhorado, mas eu, se fosse você, faria uma CT com contraste para a gente fechar um diagnóstico diferencial que a gente não faz, em primeiro lugar, com contraste nos nossos exames, nas nossas clínicas. A gente, inclusive, nem pode fazer, inclusive, né? Porque, como eu fui um dos primeiros radiologistas a trabalhar com tomo, eu apanhei muito do Colégio Brasileiro de Radiologia Médica. E isso porque eu tenho 2 irmãos médicos que salvavam a minha pátria. Então, eu tinha um ECG dentro da clínica, eu tinha um anestesista que vinha de vez em quando para fazer sedação em alguns pacientes, o que eu vou ser muito sincero, foi a pior fase da minha vida profissional, porque às vezes o negócio apagava e não desapagava, assim, entendeu? Com tionebutal, essas coisas todas, eu falei, peraí, pô, se eu quisesse ser médico, eu tinha feito faculdade de medicina mesmo, né? Tanto que, como o Mike acabou de falar, um colega que fez patologia, depois virou médico e tal, eu tive um colega de mestrado nos Estados Unidos, que era o Tom Underhill, que fez originalmente odonto, depois ele fez o mestrado comigo, depois ele virou médico radiologista intervencionista, né, e neuroradiologista. Então, hoje ele é conhecido como uma sumidade. Mas continua exatamente igual que ele foi na época que ele era meu colega de estudo, só que com muito mais conhecimento. Como plagiando o Bruno, o cara é sinistro. Né? Mas eu concordo com você que a gente mudou radicalmente o formato de pensar. Né? Eu estou nessa desde 1990, né? E a alegria de estar num curso como esse é exatamente essa que você falou, porque a gente tem a oportunidade de ver que se nós tivermos uma base biológica, a partir do momento que a gente tem um domínio maikiano de um software que ele é fora da curva. Aliás, eu falei muito mal de você com a Júlia anteontem. Exatamente. Não existe, não sendo falso modesto, mas não existe no mercado brasileiro alguém que tenha as aptidões que o Mike tem, no sentido de imagem, em primeiro lugar, em qualidade e conhecimento da parte obscura da imagem que a gente não tem, né? E o que mais sempre me surpreende nesse curso, então, estou babando de avô, né? Como que eu já sou o avô da história, pensando assim, a quantidade de informações que a gente hoje tem que manipular. Então, e obviamente você conseguiu um resultado rapidinho no teu exame, sem grande sofrimento, exatamente porque você estava com uma helicoidal. Se tivesse com o cone beam, então... Isso, a gente entender que é um somatório, né? Se a gente não entender que a soma de você saber o que você está procurando, com um equipamento que pode lhe responder essa pergunta e com aplicabilidades de um software que podem trazer ferramentas adicionais e que vão trazer não apenas uma imagem mais bonita, né? Mas sim uma imagem com informação diagnóstica. Então, isso é fundamental. Então, Tessa, e sem receio nenhum, né, Tessa, Israel? A gente pedia a indicação da tomografia Fambin, né? Porque muitas vezes a gente vai ter nuances que nós necessitamos. A gente pode ter calcificações, a gente quer saber se está em glândula,
uma glândula salivar, uma parótida, ou mesmo uma submandibular, ou se está no nódulo linfático. Então, entre outras, né, situações, então, sem receio nenhum de pedir, de saber fazer a indicação, se vai ser a indicação de uma FAMBIM com esse janelamento, ou se vai ser diretamente para ressonância, né? E eu vou mostrar um outro caso aqui, Rony, e inclusive, assim, lembrar que quando a gente vai pensar sobre alterações patológicas, né, você ter a opção de um exame de contraste, com contraste, ele tem um acréscimo de informação que é importante a gente lembrar. Então, a gente não tem que falar, achar que desumir todo o diagnóstico em si, né? Então, eu tenho que saber lançar a mão das ferramentas que nós temos disponíveis para o diagnóstico. E aí, eu vou querer, só finalizando aqui o que eu tinha planejado aqui com vocês, né? Que o Rony já está me cutucando aqui. Não, senão daqui a pouco 3 horas de imersão. Eu não sou a única. Tá vendo o slide aí? Tá, né? Tá. Sim, então, sim. Quando a gente vai pensar em interpretação, assertividade, por exclusão. Ele tem que ser realizado em etapas, como o Mike me antecipou aqui, né? Quando você coloca em um leque todas as hipóteses diagnósticas, todas as lesões que vão fazer parte do diagnóstico diferencial, você vai excluindo as que não apresentam as características de dados ou de imagem, ou de contornos, ou de localização e etc., que possam fazer parte daquele diagnóstico diferencial. E essa organização ela tem que ser sistemática, ela tem que obedecer prioridades de assumir a quantidade de características que lhes faça fazer parte daquele diagnóstico como a primeira hipótese, a mais provável, a que agrega a maior quantidade de informações diagnóstico, e em segunda hipótese, a que vem menos provável ou a que é menos frequente. E isso tem que ser ordenado. A gente vê muitas vezes as pessoas colocando como diagnóstico diferencial todas as lesões que lembram naquele momento, né? Fala, o que é isso? Não sei. Então vamos colocar tudo aqui, porque aí a gente, né? Então isso é importante de ser sequenciado. E aí, do ponto de vista biológico, eu gostaria de chamar a atenção principalmente para 3 fatores, né? Primeiro, o aspecto radiográfico, a densidade de todas as outras características que fazem parte. O segundo, a localização, porque a localização ela tem total correlação com a anatomia da região. E a anatomia da região vai ter correlação com as hipóteses diagnósticas, em virtude do extensão. E terceiro, com a idade do paciente, porque biologicamente é um fator extremamente preponderante, né? E não podia aqui, já que citamos aqui os mentores da USP, né, o Dr. Ney, a doutora Vera, eu não poderia deixar de citar aqui o Dr. Décio dos Santos Pinto, Sim. que foi meu orientador, né, e que também do Arlindo, inclusive. Tá? Então, fica aqui a menção ao guru, ao Décio. Bom, então, quando a gente fala sobre isso, e aí eu vou passar aqui para o meu último caso, antes de finalizar, eu vou encerrar aqui a interpretação e vou mostrar aqui um outro caso que eu queria mostrar para vocês, e aí vejam a diferença, né? Aqui. Pronto. Aqui. Pronto. Esse é um caso bem interessante, né? Eu vou passar, não vou me delongar aqui. Vocês estão vendo a tela do Evol? Sim? Não, tá tudo cinza. Agora sim. Ah, sim. Sim? Okay. Tá. Sim. Então, aqui é um exame de um paciente. Esse caso ele é um caso bastante interessante. E vocês já estão vendo aí, ó, eu não comecei nem a navegar o caso, mas com certeza vocês... Esse foi um exame que foi solicitado
esse já é um exame de controle, tá? Mas a indicação era um rapaz de anos, era um menino, e que ele apresentava uma assimetria facial. Essa assimetria ela foi solicitada protocolos ortodônticos de tomografia de crânio, para que pudesse identificar uma possível assimetria anatômica, né? Eu vou passar aqui lentamente, tá vendo? Onde a gente já começa a observar aqui alterações na região do terço médio da face, estão vendo? A alteração, vejam pelo contorno de tecido mole, que a alteração era muito discreta do ponto de vista de assimetria, tá? Mas era presente. Porém, as características ósseas eram bastante significativas, estão vendo? Então, a imagem tomográfica, ela vai mostrar a destruição óssea, a topografia da região, o comprometimento, e uma característica importante, que o Mike já falou várias vezes aí, para que nós possamos alencar as hipóteses diagnósticas ou os diagnósticos diferenciais, é tentarmos identificar o epicentro lesional, né? E o epicentro lesional, ele vai nos trazer à tona as características das estruturas anatômicas que ali ocupam, não é? Então, aqui a quantidade de estruturas comprometidas, tá, eu já estou indo, Mike, Mike não, Ronei, né? Ronei já está com a mão na boca, né? Então, tranquilo aí. A quantidade de estruturas envolvidas e o tamanho da lesão. Era um paciente de 14 anos, tá? Envolve seio etimoidal, células aéreas etimoidais, até a região de base de fossa craniana média, né? E aí, num caso como esse, você fala, o que é? Eu não vou saber o que é, né? O que é? Olha, então é natural que a gente não saiba todas as hipóteses, né? Mas é importante que você tente excluir o que não é. Tente excluir que, será que isso é odontogênico? Será que eu seria simplista de pensar que isso se trata de um ameloblastoma enorme, né? Então, isso é desfecho precoce, né? É você pensar, existe um paralelo muito engraçado que as pessoas fazem até com a medicina, né? Falando assim, que o médico mais perigoso que tem é um interno no primeiro mês de internato. Porque a primeira coisa que ele aprende é sobre apendicite. Se você chegar com dor de barriga do lado dele, ele vai operar falando que é apendicite. Porque ele só aprendeu aquilo até aquele momento, né? Então, para você aumentar o leque, você tem que conhecer mais coisas. Mas o mais importante é você conseguir excluir o que não é. Você conseguir reconhecer que do epicentro lesional, você tem a fossa ptérigo-palatina, nesse caso, como uma região extremamente importante a ser analisada. Você tem que lembrar que pela idade de 14 anos, você tem uma quantidade pequena de alterações que podem ocupar a fossa ptérigo-palatina, causando imagens líticas a esse ponto. E aí você, dentro das hipóteses, você tem que entender que esse exame, ele está te mostrando e a lise óssea, mas ele não está te mostrando um monte de coisa. Eu vou tentar colocar aqui o que eu ainda não tinha feito, que é usar aquele mesmo filtro da anatomia com ele, né? Deixa eu só achar aqui. Olha como ficou diferente. Tá vendo? O que ele ficou? Ele ficou igual o Mike falou, né, Mike? Ele ficou estourado. Tá vendo? Porque esse volume, olha a reconstrução 3D, ó. Apesar de ser um tomógrafo Fambin,
esse volume que eu carreguei para cá é um volume ósseo. Ele não é um volume de tecido mole. Então, ele não vem com as variações de nuances que você mencionou. Mas então, isso tem ajuste, viu, Tessa? Tem ajuste. Tem como... eu estou vendo isso agora. O que eu vou mostrar no finalzinho aqui do iCat é um tipo de ajuste que a gente usa um filtro complementar, que essa imagem poderia ficar, eu acredito, mais próxima daquela outra. Próxima. Sim. Interessantíssimo isso. Ela fica... Mas olha só, por que eu estou querendo mostrar sem fazer nada? Eu usei o mesmo filtro, tá vendo? Para mostrar que, às vezes, você salva um filtro e acha que aquele vai ser a solução dos problemas em todos os casos, né? Você tem que ajustar o caso de acordo com o volume que foi capturado, de acordo com a densidade do seu paciente, de acordo com o tamanho da imagem. Então, tudo isso vai exercer uma diferença no diagnóstico. Agora, olha aqui a importância. Ó. Esse exame é um exame tomográfico. Olha aqui. O exame de ressonância, quando a gente vai abrir o exame, ele não carrega o volume bruto como acontece na tomografia, né? Eu vou só mostrar um outro caso aqui, que a importância dessas densidades... A tela parou. Peraí. Ele parou o compartilhamento, né? É que quando você compartilha, você escolhe a aplicação que você quer. Se você, eu vi. Se você escolhe o screen, você não vai ter essa problemática de fechar o compartilhamento. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Peraí. Aqui, vamos ver se ele consegue. Aqui, ó. Quando a gente está com o exame de ressonância, veja que a resolução da imagem é diferente. Esse aqui é um T1, né? Ó. E aí a gente deixa de ver o contorno de tecido ósseo e a gente passa a ver o envolvimento de tecido mole, a densidade do tecido, né? Mas a gente não consegue ver a natureza do tecido. Eu vou falar mais rapidamente aqui. E quando a gente muda, aqui eu tenho que pegar aqui, ó. Vamos ver aqui. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Esses casos aqui, as ressonâncias, elas também estão na aba cursos, né? Olha essa outra imagem. Ele para, ó. Na verdade, é porque você está compartilhando o Evolve. Aí toda vez que você vai abrir o exame, ele fecha o Evolve para abrir o exame, entendeu? Ah, entendi. Então é importante você compartilhar o screen. Não, se você compartilhar o screen, aí você não vai ter essa problemática. Espera aí. Deixa eu tentar aqui. Aqui, vamos ver. Vocês têm que me ajudar aqui, ó. Aqui, ó. Então, olha como agora fica muito mais evidente. Eu estou usando o exame certo, com a sequência com contraste. Olha lá, ó. E eu tenho mais informação. Então, em um outro momento, eu posso mostrar esse caso completo, caso queiram, né, para quem interessar. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que, às vezes, a gente se sente muito inseguro e eu partilho desse sentimento, né, de querer resolver o problema com a imagem que a gente tem, mas, às vezes, aquela imagem ela não é o suficiente para o estabelecimento do diagnóstico, né? Então, compete a nós fornecer a quantidade de informações que conseguimos fazer com a imagem que a gente tem. E eu encerro aqui a minha fala, né? Aqui. Vamos, se eu conseguir parar o compartilhamento aqui, né, Rodrigo? Aqui, peraí. Não está compartilhando nada, não, né?
Não, né? Aqui. Eu fechei aqui para ti o compartilhamento, tá tudo certo. Tá, fechou, né? Tá ótimo. Então, eu queria fechar aqui, né, com uma frase que eu gosto muito. Aqui, essa. E aqui, vou tirar aqui. Pronto. Tá dando certo, né? Deu? Tá vendo o PowerPoint aqui? Deu? Sim. Então, é da professora Elisa Palermo, né? É um artigo que ela publicou de opinião editorial da revista Jornal da Imagem, que fala sobre a procura da verdade. O nosso laudo é a última palavra, né? Então, a procura da verdade é a sensação insistente durante a elaboração de um laudo, carregada com as preocupações de uma conduta frente a um resultado, de querer ser alguém que sabe algo mais e cuja opinião deve ser parecida com a de terceiros, de conseguir qualidade técnica confiável, de estudar e tentar acompanhar as modificações de critérios de diagnósticos. A gente tem que estar atento às opções, né? Às mudanças ocorrendo. E, sobretudo, de tentar não ter medo quando não encontramos o caminho desejado. Quem lauda, todos nós, todos que estão assistindo, né, tem que tomar uma decisão, embora estudada, competente, responsável, sempre incomodamente limitada, né? Então, eu acho que essa é uma mensagem que a gente entende para quem está laudando, né, Ronei? Seja o laudo um laudo de um exame de imagem, seja o laudo de um exame histopatológico, né? E as milagres que você tem feito com o Evol, né? Com essas ferramentas de diagnóstico, eu queria aqui publicamente compartilhar as imagens que eu te mandei. Posso? Pode, claro que pode. Então, olha aqui, ó. São imagens de um tomógrafo médico, de um software médico nativo, né? Olha lá, fazendo reconstrução 3D realística, né, Mike? Isso. Ó, isso. Então, esse é um software nativo, estão vendo? Mas olha que esse é do Toshiba, né? Da Toshiba. Olha Toshiba, a importância da reconstrução para a finalidade diagnóstica. Hoje, e outra coisa, olha a projeção da luz. Parece que eu já vi alguma coisa parecida aqui, eu não sei, né? Então, será que essa imagem aqui, ela não tem informação diagnóstica, né? Então, eu acho que né, olha lá, eu falei para vocês na parte de pulmão e principalmente na parte de intestino, lembra? Da parte da endoscopia virtual, né? Então, isso tem sido trabalhado dentro da medicina. E olha aqui, ó, quando a gente fala de cabeça e pescoço, eu acho que eu já vi imagem melhor, Mike. Ó. Olha lá. Então, era isso que eu queria separar para discutir com vocês hoje, né? Tem gente perguntando aqui o diagnóstico final. O diagnóstico final foi de um angiofibroma, tá? Era um menino de 14 anos, quem está perguntando sobre a lesão. Teve gente aqui que perguntou sobre o laudo, né? Como que eu descrevi a imagem. Eu posso compartilhar com vocês, se vocês quiserem, tá? Como que foi feita a descrição da imagem. Mas, principalmente, identificando propriedades, né? A densidade da imagem, que é uma imagem com densidade de partes moles, localizada na região do espaço mastigatório direito, expansiva, com epicentro lesional topograficamente situado no espaço pitérico-palatino, de limites imprecisos, sugestivo de lesão de natureza neoplásica, e etc., né? Então, eu posso compartilhar depois com vocês, se vocês quiserem, a descrição tanto da tomografia quanto da ressonância desse caso, né? Foi um caso bem desafiador. Infelizmente, essa é uma lesão benigna, mas a dificuldade do acesso cirúrgico, pela dificuldade de estar localizado na região mediana
do crânio em si, né? E a chance de recidiva é grande, os tratamentos podem ser por via endoscópica mesmo, mas olha que importante, nesses casos, o acompanhamento próximo de exames de imagens, independente da endoscopia, das vias, dos exames endoscópicos serem normais, o exame tomográfico ele é mandatório com um intervalo de tempo muito curto no pós-operatório imediato, para poder identificar recidivas lesionais em momentos precoces. Tá? Esse caso ele ainda está em acompanhamento, o paciente ele já foi operado, mas infelizmente teve uma recidiva, e essa tomo que eu mostrei já foi a tomo da recidiva dele, tá? Mas está bem. E o diagnóstico era esse, eu vou colocar aqui, era um angiofibroma. O Tessa tinha associação pela posição com... Ele levou a susceptibilidade, aconteceu um processo de sinusite associado? Não, na lesão inicial não tinha nada, Mike. Nada. Só nada. No pós pode ter levado a complicações? Só no pós-operatório ali, porque houve o acesso cirúrgico e abordagem. Mas isso, o que é interessante, Tessa, muitas vezes tem essas associações primárias ou secundárias que mascaram o diagnóstico, né? Com certeza. Esses dias a gente estava com um quadro de um cisto nasolabial com comportamento de abscesso e não tinha qualquer, como a maioria dos casos, ele provoca alguma deformação óssea. Nesse caso não tinha nada, nenhuma, e o diagnóstico foi, até o Arlindo que fez esse diagnóstico de cisto nasolabial infectado. E a gente encontra muitas lesões, então a gente não pode esquecer que ele pode ser primário, ou muitas vezes a biópsia pode infectar e pode levar a processos, mascarar, né, o suposto processo de diagnóstico. Com certeza, com certeza. Vocês vão ver depois, eu botei aí para todos o diagnóstico, né? Foi de um angiofibroma juvenil. Se vocês depois forem revisar essa lesão, vocês vão ver que, juntando os dados que tínhamos na imagem e as hipóteses de diagnóstico, existiam poucas opções, pela idade, pela topografia. Então, ninguém foi... porque as opções realmente eram poucas. Estão perguntando também se foi um achado. Foi um achado o exame inicial, porque a paciente, a dentista era uma ortodontista e estava avaliando a assimetria facial, né, do paciente. E aí foi identificada essa alteração. O paciente não tinha nenhum aumento de volume expressivo, era uma discreta assimetria. Tessa, só uma perguntinha. Depois do achado, o diagnóstico se fez puncional, né? Provavelmente. Sim, foi feita uma punção aspirativa, uma punção biônica. Eu imaginava. Foi feito algum tipo de mapeamento com PET? Com PET, é isso que eu queria saber. Se então, o PET foi feito... no exame inicial, ele foi feita uma tomografia, né? Então, a tomografia... eu queria ressaltar que esse exame já é o exame da recidiva, tá? Tá, o exame inicial eu não consegui resgatar ele. No volume, eu tenho até a imagem, mas eu tenho só os cortes, porque a gente trocou de Pax na clínica, enfim. Depois do exame tomográfico, eu tenho no meu laudo do exame tomográfico inicial, né, eu sugeri como uma alteração neoplásica de natureza mesenquimal, com um epicentro lesional na fossa pterygo-palatina, e que o exame de ressonância magnética podia ser indicado. Ele fez a ressonância. Na ressonância foi identificada a natureza vascular da lesão, né? É isso que eu queria saber. Isso. Então, identificada a natureza vascular da lesão, e o paciente foi para o cabeça-pescoço fazer uma punção aspirativa, um PAF. Fez o PAF, identificou, e aí ele foi para a cirurgia via endoscópica de remoção completa da lesão. Não foi feito PET nessa ocasião, tá? Aí, quando o paciente retornou, 2 anos depois da primeira intervenção, quadro de recidiva, aí foi feito nova tomo, foi feita nova ressonância, mas foi feito o PET. Então, hoje, o PET ele tem sido extremamente recomendado para o mapeamento e acompanhamento desse tipo especificamente de lesão. Para você ver a atividade metabólica mesmo. Exatamente. E nível de prospecção. Né? Legal, maravilha.
Obrigada. Parabéns, Tessa. A gente passou alguns já 15 minutos aí, mas, Mike, seria bem interessante se você puder, ainda mais que porque está no contexto, se você pode mostrar o pessoal perguntou em relação ao limite do iCat, para a gente poder finalizar. Pode ser, Tessa. Então, gente, como eu estava relatando aqui com vocês, a gente procurou ir muito assim a fundo de conseguir ver, em termos de algoritmos, tudo que a gente pudesse mostrar do que existe num Daikon. Eu quero deixar claro o seguinte, quando a gente tem uma imagem que a gente chama Daikon, nós no Evolve, nós não abrimos só Daikon. Nós abrimos bitmap, nós abrimos TIFF. Nós recebemos, por exemplo, a sequência de TIFF que veio da Bélgica, de micro CT, não era Daikon. Nós criamos um Daikon a partir da sequência de TIFF. Então, olha que interessante. E, na realidade, tudo que nós analisamos, os softwares recriam como um volume. Depois, eles refatiam. Então, o Daikon uma sequência de TIFF, uma sequência de bitmap. Pra vocês terem uma ideia como que é interessante, aquele trabalho antigo que a gente via, como é que era criado o desenho animado, que a gente vai desenhando e vai passando depois no papel e vê o movimento. Se a gente pegar um caderno como esse, que a gente desenhou, um movimento, a gente consegue hoje, só daquelas lâminas, nós conseguimos no Evolve criar uma tomografia daquilo. Olha que interessante entender como é que funciona o processo. Então, tudo cria-se a partir de fatias, nós criamos um volume e refatiamos em outros ângulos, em outros planos. Só que isso é parte das propriedades. Outra parte das propriedades é entender o limiar de densidade. Porque se a gente trata o limiar de densidade da mesma forma, linear, quando a gente aumentar o mínimo, ele vai estourar o máximo. Então, o que foi feito? Foi feito um algoritmo exponencial que a gente possa tratar, a gente possa potencializar um pouco os mínimos e dessa forma a gente pode equalizar ele com as áreas mais densas, vamos dizer assim, da imagem, separando esses mínimos e máximos ou de densidade menor. Então, eu vou mostrar para vocês, aí sim a gente consegue, eu acredito, atingir o limite de percepção algorítmica, uma percepção computacional de uma imagem. Eu vou mostrar para vocês o que a gente fez aqui nessa parte no iCat com o Evolve. Deixa eu colocar aqui na tela. E eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá. Ô, Ronei, vocês estão vendo aí um arquivo do PowerPoint? Sim. Eu vou passar um pouquinho para frente e eu vou para vocês no problema existente. O problema existente é o seguinte, a tomografia é essa. O paciente tinha um aumento de volume na região de ramo mandibular, era o que estava descrito no exame, do lado esquerdo do paciente. A gente tem aqui algumas percepções da imagem. Se eu estou procurando tecidos moles, a gente vem e aumenta, por exemplo, o contraste. Foi o que a Tessa fez muito bem aí no trabalho do primeiro caso. O segundo teve a limitação, que eu vou explicar agora como que a gente resolve, mas ficou maravilhoso. Parabéns, viu, Tessa? Porque eu não pensava que pudesse ficar tão impactante o resultado, né, de diagnóstico com aquele tipo de anelamento que você conseguiu de um único exame. Então, tem essa problemática, porque à medida que nós vamos aumentando o contraste, o que o contraste faz? O contraste realça bordas. O realça de bordas não é só da estrutura que você quer ver, ele realça as bordas dos ruídos. Então, o ruído fica muito mais aparente quando a gente aumenta o contraste. Então, nesse caso, as pessoas não servem para nada. Então, a partir disso, eu vou mostrar para vocês o que a gente fez no Evolve. A gente criou o filtro que a gente pode fazer esse trabalho. Isso aqui é no Evolve. Então, com o iCat, de conseguindo esse resultado. Eu vou passar o vídeo para mostrar para vocês da navegação. Então, na navegação, usando esses trabalhos, na navegação ela foi feita aqui avaliando de um lado. Nós temos uma masseter de um lado. A gente vai passar aqui para a região do lado esquerdo do paciente, navegando um pouco para cima, um pouco para baixo, como vocês estão vendo. Acelerando um pouquinho aqui o passo. Aliás, eu acho que está numa outra página, que é essa aqui, ó, que é completo. Acelerando um pouco. Outra coisa interessante, viu, Israel? Olha como que fica o 3D
Porque como ele deixa a imagem muito limpa, a gente, de ruído, a gente consegue aumentar a densidade, tendo um controle muito bom sobre a densidade. Olha a TM do paciente, que interessante, né? Muito parecido, né, com imagens que é interessante, né? Bem interessante. Muito bem. Acelerando aqui o passo e na região de interesse. E a gente encontrou esse lóbulo aqui na região de masseter. Olha só como era a imagem original e olha o que a gente conseguiu. Eu passei essa imagem para um amigo médico e radiologista e ele falou que nesse caso a sugestão é ser feito diretamente a ressonância magnética, que nós precisamos ver a divisão desses tecidos, se isso pode ser um lóbulo muscular ou se pode ser uma alteração que está paralela a ela, que nós não vemos divisão. E assim foi feito, né, esse trabalho, e a gente encontra a imagem aqui nessa posição. Então, gente, lógico, está longe de ser um genalamento para FAMBIM, mas eu acredito que a gente está aproveitando muito do que a gente tem no nosso CONIBIM a partir disso. E aí, Tessa, esse tipo pode ver que essa imagem que era assim, inicialmente nesse ponto, por isso que eu falo para você, a gente usando esse algoritmo que ele faz essa limpeza da imagem, naquele outro processo você pode deixar ela limpa desse jeito e criar um outro filtro, além do que você criou, criar um outro. Eu até conversei com o Ronei, porque eu acho que isso vai ser muito interessante para nós radiologistas em odontologia, da gente criar um preset que, para não ir em vários locais e fazer várias funções, que a gente possa, inclusive, talvez até gravar um volume específico para isso, e deixar ele pronto. Se a gente quiser fazer uma avaliação desses tecidos, o volume estaria pronto para fazer esse trabalho, né? Deixar um preset específico para isso. Até porque tem um tempo de processamento para essa imagem ficar dessa forma, com menos ruído. Isso, ele demora aí, numa imagem dessa do iCat, demora pelo menos aí uns 6 ou 7 minutos de processamento para executar esse processo que vocês estão vendo. Então, uma opção desse preset seria uma opção, por exemplo, se você quiser de algum caso, você pode esperar. Mas esse preset, ele poderia pegar um horário e fazer esse trabalho. Vou fazer de 10 pacientes, então eu pego no horário, deixo programado para ele pegar e fazer 10 novos volumes, já prontos dessa forma, que a partir do momento que a gente entra nele, ele está pronto para esse fim. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, umas coisas interessantes em termos de imagens, processamento de imagens. Bom, eu agradeço, Mike, agradeço, Ronei, né, a oportunidade, agradeço a todos que estão aqui até agora, né, e para mim foi um desafio estar aqui, um desafio estar nesse métier que eu não me sinto à vontade, né, e com um desafio maior ainda, que eu gosto muito de brincar com alguns temas em especial, né, e esse aqui eu vou fazer questão de brincar também, que é esse aqui, ó, né? Que eu fui só não apareceu ainda para nós. Hã? Opa, agora está aparecendo. Está aparecendo? Tá coberto aí com o seu chat aberto, mas aí. Esconde o chat aí, a janelinha do chat. Não é isso. Só porque eu falei que eu queria brincar, minha brincadeira não está dando certo. É sempre assim, né? É assim, viu, Tessa? É desse jeito. Hã? Geralmente é assim. Né? Geralmente é assim, né? Mas eu vou conseguir aqui. Vai ser uma coisa. Geralmente boa. A hora que a gente quer. Não, vamos vai dar certo. Não funciona aí. Vai ser, vai ser. Pronto, agora sim. Aqui. Aí. Tá conseguindo ver, não? Tem uma janela do chat, acho que está em cima. Está em cima do que você quer mostrar. Pronto. É essa aqui? Mas a tua janelinha do chat está em cima. Minha janelinha do chat. É uma janelinha de perguntas e respostas. Aí. Aí! Tanto de homem, eu sou bendito fruto aqui, ó. Eu tenho que agradecer, né? Então, eu queria agradecer a confiança aí de todos vocês, desse time de estrelas aí, que está sempre firme às 4 horas da tarde, e a todos que estão assistindo, foi só uma forma gentil de agradecer e de representar aí a todas que estamos aí acompanhando
essa imersão nessa quarentena. Eu gostei do MOOC, hein? Isso aí, Tessa. Nós podemos. Obrigado, muito obrigado, Tessa. Obrigado, Mike. Tessa, você é sempre incrível. Obrigado, Israel, pela ajuda. Tá? Um abraço aí, Lucas. O Lucas está escondido atrás da câmera dele, mas eu já conversei com ele. Provavelmente segunda-feira, já está mais previamente já acertado. Nós vamos ter aula com o Lucas. Então, gente, muitíssimo obrigado e até a próxima aula de amanhã. Amanhã vai ser uma aula com os professores internacionais. Acho que vai ser bem bacana para todo mundo, tá bom? Grande abraço aí. Mike, obrigado. A todos. Parabéns, Tessa. Maravilhoso o seu trabalho. Espero que tenha sentido contento aí. Maravilhoso seu trabalho, parabéns. E Israel, muito obrigado pela contribuição, sempre muito, né, muito sensata, inteligente, com muita experiência, né? E sabedoria. Sabedoria. Tem muita honra de ser seu amigo. E parabéns dessa brilhante, né, trabalho que você faz e de você navegar tão bem, né, não só pela sua formação, mas pela sua competência entre as suas duas áreas, né, que você aprofundou, da radiologia e a patologia, e para nós a contribuição na radiologia odontológica é imensa. Muito, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, gente. Bom descanso a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau.